nós acreditamos que os dons espirituais continuam até os dias de hoje. Quando nós falamos, alguns pensam assim, alguns pensam assado, se eventualmente nós citamos o nome de alguma denominação aqui enquanto nós estamos falando, por favor, em nenhum momento é um julgamento a respeito daqueles que creem diferente. Em nenhum momento nós estamos falando que nós estamos certos e eles estão errados. O que eu estou dizendo para você é que essa é a nossa convicção, e é assim que nós praticamos a vida cristã, é assim que nós praticamos a igreja, é nisso que nós estamos envolvidos, tá certo? Então, hoje eu queria convidar você a olhar as palavras de Jesus, porque o melhor contexto para nós entendermos dons espirituais, especialmente os dons de poder e essas manifestações extraordinárias, é através da ordem que Jesus deu para nós como igreja. Então nós temos que encaixar isso dentro desse contexto, porque fora desse contexto os dons realmente podem ser problemáticos. Eles podem se tornar um elemento de vaidade para alguns, eles podem se tornar simplesmente uma experiência emocional para outros, ou pode se tornar desnecessário para alguns. Mas se nós entendermos o contexto disso, talvez especialmente você que eu mencionei, que talvez fique um pouco assustado com esse tipo de assunto, eu queria dizer para vocês assim, existe um contexto para isso, existe um lugar para isso naquilo que nós fazemos como igreja, tá? Então eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Marcos. Nós vamos ler então Marcos 16, de 15 até o 20. Você pode observar que são as últimas palavras do Evangelho. Então são as últimas palavras de Jesus aqui. Depois, historicamente, na cronologia, nós vamos para Atos dos Apóstolos, aonde Jesus aparece para os discípulos dando instruções. Eles são cheios do Espírito Santo para fazer o que? Isso aqui. O que eles vão fazer lá em Atos? Isso aqui. O Espírito Santo vai vir sobre eles lá em Atos 2 para fazer o que? Isso aqui. Então a ordem é essa, o recurso vem depois. Então a ordem de Jesus para eles. Outra coisa importante antes de ler um texto da Bíblia: as primeiras pessoas que leram esse texto, as primeiras pessoas que ouviram essas palavras, elas imediatamente saíram praticando essas coisas. Agora, quando nós sentamos aqui, quase 2000 anos depois, e nós vamos ler essas palavras, eu queria que você entendesse o seguinte: isso é palavra do Senhor. Amém? Amém. Ah, se eu estivesse numa igreja batista aqui agora, né? Isso aqui é palavra do Senhor. Amém. Ou numa presbiteriana, isso aqui é palavra do Senhor. Amém. Tá vendo? Nós aprendemos com os irmãos, a palavra do Senhor é importante. Então, o que está escrito aqui é para você. O que está escrito aqui é para mim. Então, ao olhar para esse texto, não sente aqui como alguém que você saber um pouco a respeito da história de Jesus ou da história dos discípulos. Não, esse texto hoje é para mim e é para você, porque a ordem de Jesus não mudou, é a mesma. O que ele mandou aqueles caras fazerem lá é o que ele manda eu e você fazermos agora. Então vamos lá, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele está dizendo agora, ele está falando agora para os 11 discípulos: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Palavra do Senhor. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Então Jesus está dando instruções. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, a ordem aqui para esses discípulos é: preguem o evangelho.
Então, a ordem para você e a ordem para mim é essa também. O que eu tenho que fazer como igreja? Pregar o Evangelho. Quando nós lemos essa mesma referência no livro de Mateus, a expressão lá de Mateus é: façam discípulos. Então, qual é o chamado que Deus tem para mim, que Deus tem para você? O que Ele quer que você faça? O que Ele quer que eu faça? Ele quer que nós preguemos o Evangelho. Ele quer que nós, o texto fala, vão, o que também nos dá uma noção de que aqueles que precisam ouvir essa palavra, eles estão a alguma distância da gente, né? Você vai ter que ir até eles. Então você vai ter que ir até essas pessoas do seu trabalho, você vai ter que ir até essas pessoas da sua escola, ir até essas pessoas da sua família, da sua cidade, do seu grupo social, da sua profissão, dos seus links de relacionamento. Você vai até elas. Então a ação de pregar o Evangelho, ela é proativa. Nós somos convidados a ir em direção das pessoas. Eu vim de uma época onde eu fui ensinado a fugir das pessoas, para eu ficar santo, puro, imaculado, para que eu não pudesse ser contaminado com aqueles que estão lá fora. A ordem do Evangelho é que você vá até essas pessoas, que você esteja perto delas, que você fale com elas, que você vá em direção às suas necessidades, que você fale na língua que elas falam, que você se interesse pelos problemas que elas têm. Então, vão até essas pessoas. Então, o Evangelho não acontece, na maior parte do tempo, não acontece aqui dentro. Teoricamente, aqui dentro, todo mundo já ouviu o Evangelho. Então, a nossa missão também não se restringe ao pregador. Ele vem aqui e prega, e os outros não. Todos nós somos chamados. Agora, essa semana, irmos em direção das pessoas para que elas ouçam. Vão até o mundo todo, a todas as nações, a todos os tipos de pessoas. Lá no livro de Atos 1:8 fala, de que nós receberíamos poder para ir Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Existe uma progressão no livro de Atos, eles vão indo mesmo de Jerusalém, Judéia, Samaria, e vão até os confins da terra. Mas em todo lugar, para todas as pessoas. Eu e você também somos chamados para ir a fazer isso em todos os lugares que nós estivermos, para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, para todas as pessoas que estiverem necessitando, para todas elas. E a mensagem que nós temos é uma mensagem extremamente importante. O que Jesus fala é o seguinte: quem crer vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado. É uma mensagem urgente. É uma mensagem de vida ou morte. Pregar o Evangelho não é expandir a sua igreja, a igreja que você faz parte. Pregar o Evangelho não é cumprir uma obrigação apenas. Pregar o Evangelho é uma atitude de amor. É uma atitude de amor. Se você ama alguém, você não quer que essa pessoa se perca. O que Jesus fez, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando, foi comprar para nós a nossa liberdade, a nossa libertação, o perdão dos nossos pecados. E as pessoas que estão ao nosso redor precisam ouvir. Se você ama as pessoas da sua família, você precisa falar para elas. Se você ama essas pessoas com quem você trabalha, que são super legais, é muito bacana, são minha família também. Se você ama essas pessoas, elas precisam ouvir. O seu vizinho, as pessoas com quem você convive, elas precisam ouvir uma mensagem urgente. Porque quem crer vai ter a vida eterna, e quem não crer está condenado eternamente. O Evangelho é a respeito disso, e nós somos chamados a fazer isso.
A forma como nós não temos tempo para falar sobre isso agora, mas a forma como você vai fazer isso precisa ser uma forma relevante, precisa ser uma forma corajosa, precisa ser uma forma amorosa, precisa ser uma forma iluminada por Deus, capacitada por Deus. Mas antes até de pensar na forma, o seu coração precisa ter esse desejo. Talvez enquanto eu esteja falando para você aqui, vieram na sua mente pessoas que você convive, a sua manicure, o seu mecânico, né? A pessoa o seu sócio, as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam mesmo, porque é uma mensagem urgente. E Jesus, lá em Mateus, ele fala: e vão agora, né? Batizem e ensinem elas. Aí você traz elas para perto para que elas possam, né, fazer essa caminhada de conhecer o Senhor e serem transformadas, que eles se tornem discípulos, eles façam a mesma coisa com os outros. Então, primeira coisa, o contexto para os dons espirituais é porque nós somos chamados para pregar o Evangelho. Dons espirituais não é para fazer festinha de crente. Dom espiritual não é para você se sentir melhor, para você, uau, arrepiou aqui. E você, né? Olha, eu fui lá no coisa e Deus me falou isso, e falou aquilo, e lá. Não, eu caí no chão, eu colei no teto, eu rastejei, não. Os dons espirituais não são para você se sentir bem, para você se sentir acolhido, fortinho. Não. Os dons espirituais vêm para transformar você à imagem de Deus, né? Para capacitar você para o ministério, para te edificar. Mas nesse contexto dos dons de poder, eles vêm porque nós temos uma missão para fazer. Se eu tivesse na Jocum aqui, né? Falar que uma missão para fazer, né? Nós temos uma missão para fazer, né? Então nós temos. E quando nós colocamos os dons nesse contexto, eles fazem sentido. E não é uma tarefa simples, porque só o Espírito Santo pode convencer alguém, você não pode. Então envolve oração, envolve presença, envolve amor, envolve serviço, envolve muita coisa, mas especialmente envolve uma ação do Espírito Santo no coração dessa pessoa. O Espírito Santo quer fazer isso. Tem uma frase do John Wimber, que é o fundador da Bíblia, que ele fala: quando Deus te dá uma tarefa sobrenatural ou extraordinária, Ele vai te dar recursos extraordinários também. Para fazer essa tarefa, nós precisamos de recursos extraordinários. Segunda coisa que Jesus fala: estes sinais acompanharão vocês. Então, quando vocês saírem para pregar, quando vocês forem me obedecer para pregar, eu quero dar para vocês recursos para que vocês façam isso, né? Sinais vão acompanhar vocês. Em outras versões, seguirão vocês. Então, primeira coisa, o que é um sinal? É importante nós entendermos isso, porque o sinal em si mesmo, ele não tem importância. A grande importância de um sinal é se ele leva a pessoa para o destino. Então é óbvio, você está numa cidade que você não conhece e você fica procurando por placas, né? Para onde? Como que eu vou parar na Barra Funda aqui? Né? Daqui como é que eu vou para Água Branca? Né? Daqui como é que eu volto lá para Marginal? E agora como é que eu vou para Guarulhos? E como é que eu volto? Né? E agora como é que eu pego a tal rodovia para parar lá aí na praia? Você vai procurando pelos sinais, e os sinais eles vão dirigindo você. Mas os sinais não são importantes nesse sentido. Você não chega lá na praia e depois você fala: uau, eu li todas as placas, eu tirei foto com todas as placas, eu roubei as placas, eu trouxe elas comigo, eu dei tiros na placa, porque as placas... Não, você nem lembra que tem placa. Os sinais, eles são ferramentas, instrumentais, para que eles possam conduzir você para o destino. É a mesma coisa. Os sinais que Jesus menciona aqui, ele fala: vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em outras línguas, vocês vão comer coisas envenenadas e não vão morrer,
vocês vão curar os doentes. Essas coisas são sinais. E os sinais, neles mesmos, eles não são a coisa mais importante. Os sinais apontam para Jesus. Os sinais apontam para o reino de Deus. Os sinais apontam para Deus. Então nós não vivemos cultuando os sinais. Nós não vivemos batendo palma para os sinais. Nós não vivemos fazendo dos sinais a nossa grande paixão. Eu vou lá agora para o culto que eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu preciso, cara, né? Eu vou lá isso porque fulano tem, eu também quero, né? Não. São instrumentos, são ferramentas. Os dons espirituais, eles são como andaimes de uma construção. Você vai construindo, e os andaimes, eles ajudam você a fazer aquela construção, mas depois que a construção está pronta, cadê os andaimes? Os andaimes não servem mais. E isso que vai acontecer um dia, né, que os dons cessarão. Nós não vamos precisar mais deles, mas hoje nós precisamos, porque tem alturas que nós vamos ter que subir, que nós precisamos de andaimes. Nós precisamos de ferramentas para fazer isso. Então os sinais vão acompanhar. E é interessante essa palavra acompanhar, né? Ou seguir. Então assim, não somos nós que vamos correr atrás dos sinais. Os sinais, eles vão estar seguindo a gente. Não é legal isso? Você não tem que ficar caçando. Eu quero esse agora. Não. Quando você precisar, eles vão estar lá. Sabe? Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho caixa de ferramenta na minha casa. Porque se eu tiver, eu tenho que usar. Então o que eu faço? Eu tenho um vizinho que tem todas as ferramentas, que é o Elvio. Cadê o Elvio? Tá aqui. Ele deve estar consertando alguma coisa. O Elvio. Então quando eu preciso fazer alguma coisa em casa, o que eu faço? Eu chego lá, o Elvio, tem que colocar uns quadros lá em casa e tal, mas cara, eu não tenho a ferramenta. Aí ele vai, ele abre uma caixa de ferramenta, sabe aquelas, ela é comprida assim, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 abre aquele monte de coisa assim. Aí tem todas aquelas, tudo organizadinho e tudo mais. Eu tenho até medo de pôr a mão naquele negócio. Aí ele pega, ele tem a ferramenta certa, tem uma para tirar o parafuso, tem uma para pôr o parafuso, né? E tem uma com luzinha, que é um negócio que faz a luzinha lá e tal. Eu não sei nem o nome daqueles negócios. Aquelas ferramentas lá dentro de uma sala, uma coisa, não serve para nada também. Nós temos, bom, eu show um pouco mais agora, o negócio de super-heróis agora, é o cinto de utilidades do Batman. É assim que chama, né? Não chama mais assim, né? Sim. É cinto de utilidades? Eu sou daquela época daquele Batman barrigudinho e tal, que ele fazia aquelas coisas desenhadas lá. Ele tinha lá um cinto assim, ele tirava tudo daquele cinto. Uma escada, né? Uma furadeira, um computador, está tudo lá, né? Ele vai tirando. Nós temos o Espírito Santo, quando ele vem, ele enche a gente de ferramentas, e esses sinais acompanham a gente. Aí quando você se deparar com um cara que está doente, o que você faz? Liga para o pastor. Não. Errado. Né? Você pega do seu cinto de utilidades, né? O dom da fé, e você impõe a mão sobre aquela pessoa, não porque você pode curar ela, mas porque o Espírito Santo está dentro de você, ele faz isso. É isso. Aí você pega em uma outra situação, você depara com uma pessoa que ela está sendo oprimida por demônios. Quem que você chama? Seu Fernando. Cadê o seu Fernando? Está ali, ó. Anota o telefone aí, 3265-1176. É esse número aí, seu Fernando? Mudou o número? Então, você liga para o seu Fernando. Não, errado. O que você faz? Você estende a sua mão e você ora. Por quê? Você pode? Porque você tem poder? Não, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele te deu essas capacidades. Os sinais, eles acompanham você. E essa é a história da igreja, essa é a história do Novo Testamento. A história do Novo Testamento é esses homens e essas mulheres vendo essas coisas acontecerem. Última coisa que eu queria destacar aqui desse texto: os discípulos saíram e pregaram. O que aconteceu com esses discípulos aqui? Onde está escrito isso? Lá no versículo 20. Eles ouviram isso, então eles saíram, pregaram, e os sinais
acompanharam ele. Então Deus te dá uma ordem, Ele te dá os recursos, agora você precisa obedecer. Esse é o chamado da igreja. Eles foram, e à medida que eles vão, as coisas começam a acontecer, né? O texto fala que Jesus subiu aos céus, né? O Espírito Santo veio sobre esses caras e eles saíram fazendo todas essas coisas. Jesus passou o bastão para os discípulos. Em 3 anos, Jesus proclamou e demonstrou o reino de Deus. Agora falou para você, agora é com vocês. E esse bastão vem passando de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, até que Jesus volte. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pregar, os sinais vão nos acompanhar e nós vamos ver pessoas conhecendo o Senhor. Quando você vê o livro de Atos, você vai ver que isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, Pedro, ele chega lá depois de ser cheio do Espírito Santo, ele chega no templo e uma pessoa é curada, né? Um paralítico está lá e olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Aconteceu isso com ele. Mencionei aqui, a sombra de Pedro curava. Extraordinário isso. A sombra de Pedro curava as pessoas. Nós vemos a história de Felipe, que vai pregar para o eunuco, e depois que ele prega o evangelho ali, ele é transladado, ele é transportado para um outro lugar, ele vai parar em Azoto, num outro lugar, coisa extraordinária. Nós vemos Pedro sendo liberto da prisão e atravessando livre no meio daquelas cadeias. Espero que lá em Curitiba ninguém tenha esse dom, mas vamos lá. Aí, conversão de Paulo. A conversão de Paulo foi algo extraordinário, né? Ele viu o Senhor falando com ele, ele ficou cego e depois ele foi curado, né? E ele começa a sua pregação. Você vai ver Paulo e Silas, que estão presos agora, eles começam a louvar o Senhor e a cadeia desmorona. Espero que também não aconteça em Curitiba. Nós vemos aqui Paulo pregando um dia e um cara dorme, cai e morre. Graças a Deus, gente, isso não aconteceu comigo até hoje, né? As pessoas já dormiram, mas não morreram, né? Como Paulo está pregando, o cara cai, pumba! Aí Paulo vai lá e ressuscita o cara. Que vergonha, né? Já pensou se fosse você? Paulo, desculpa, Paulo, eu nem sei onde eu estava. Você morreu, velho. Você voltou aqui agora. Estava tão ruim a pregação assim. Nós vemos Paulo sendo transportado para a prisão, e aí tem um naufrágio. E eles vão para a praia e uma serpente, né, ataca e não acontece nada com ele. Então o Novo Testamento está cheio de histórias que aconteceram, mas a história da igreja está cheia de momentos que aconteceram essas coisas. O texto fala que eles pregavam e o Senhor cooperava com eles. O Senhor cooperava com, olha que privilégio você cooperar com Deus. Então essas coisas acontecem porque você se arrisca sabendo que Deus vai estar junto com você. Desde Moisés lá atrás, né, quando Deus fala, eu vou fazer o seguinte, vão sem mim. Aí Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé desse lugar. E essa é a convicção que nós temos. Quando nós vamos pregar, quando nós vamos orar por um enfermo, quando nós vamos impor as nossas mãos para libertar alguém que está sendo oprimida por demônios, quando nós compartilhamos uma palavra que Deus deu, nós nos arriscamos sim, mas nós vamos sabendo que o Senhor vai cooperar conosco. Ele vai estar conosco, que é o que aconteceu com eles aqui. E os sinais, né, cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais. É importante a palavra e os sinais. Os sinais, eles estão relacionados com a palavra que é pregada, as duas coisas ao mesmo tempo. Então você prega e você, na expectativa de que na necessidade do Espírito Santo vai te usar na vida daquela pessoa, naquilo que ela tem necessidade. Essa é a história da igreja, a história dos discípulos. Isso tem que ser a minha história, isso tem que ser a sua história, de nós fazermos isso juntos, a palavra e os sinais.
Jesus, ele proclamava e demonstrava o reino. Em algumas situações o milagre acontecia e depois ele anunciava. Em outros lugares ele anunciava e depois vinham os milagres. Era isso que acontecia. Nós somos chamados para fazermos a mesma coisa. John Wimber, que é o fundador da Vineyard, ele usava uma expressão para isso: evangelismo de poder. Ele escreveu um livro a respeito disso e ele viajou o mundo ensinando sobre isso. Evangelismo de poder, que em outras palavras, para simplificar aqui, é o seguinte: o Espírito Santo quer cooperar conosco no evangelismo. Ele quer cooperar conosco na obra do reino, naquilo que nós vamos fazer. E os sinais vão nos acompanhar. Qual é a sua experiência com isso? Como tem sido a sua experiência? Colocando dentro de um contexto, o seu chamado não é fazer sinais. O seu chamado é pregar o evangelho. Quando você for pregar, os sinais vão acompanhar. Se você obedecer, o Senhor vai cooperar junto com você. Qual é a sua experiência em relação a isso? Em primeiro lugar, nós temos pregado o evangelho para as pessoas? Porque senão você está querendo uma caixa de ferramenta para ficar guardado na sua casa. O Senhor quer que você use essas ferramentas. E para quê? Para que você anuncie para outros. É isso que Ele quer fazer. Então, qual é a sua experiência? Deixa eu falar a respeito da minha experiência. Ao longo da minha vida cristã, teve alguns momentos que foram marcantes para mim. Um deles, eu tinha acabado de me converter, eu era adolescente ainda, e nós estávamos numa reunião de oração na igreja, no meio da semana, e uma pessoa correu lá e bateu na porta da igreja lá: por favor, ajuda, que o meu filho está quebrando tudo lá em casa. Nós terminou a reunião, saímos todo mundo, meu pai estava junto, o pastor da igreja estava junto, fomos todos lá, chegamos nessa casa. Era a casa do meu amigo, era a casa de um cara que a gente jogava bola junto, a gente ia para a escola junto. Eu conhecia ele. Quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei assustado com aquilo, porque eu nunca tinha visto aquele cara daquele jeito. Ele estava só de cueca, ele era fortão assim, só de cueca. Ele tinha quebrado a casa inteira. Você não sabia o que era cama, o que era sofá, o que era nada. Chegamos lá, aquela pessoa bateu na porta da nossa igreja, mas ela bateu na porta de um monte de lugar também. Então nós chegamos lá, tinha um monte de gente, lá naquela tinha alguns que estavam lá rezando um terço, tinha outros lá que estavam lendo o Salmo 91, tinha outros lá que estavam tentando bater um papo com o Espírito lá, e todo mundo naquele jeito. E eu me lembro que quando nós chegamos, entramos na casa, esse rapaz que era meu amigo, ele foi em cima do meu pai e pegou ele pelo colarinho assim, fez assim, levantou ele com o pé, ficou com o pé balançando assim. Eu era vendo aquela cena, caiu a casa aqui agora, eu nunca tinha visto aquilo. E eu lembro que meu pai falou uma coisa, ele falou o seguinte: saia em nome de Jesus. Caíram os dois. Aí eu vi o meu pai caído junto do cara lá. E aí naquela noite, orando por ele, tinham demônios que estavam dominando a vida daquele cara. Tinha um amigo meu que estava lá e ele não acreditava nessas coisas. Não sei se Deus permite essas coisas, mas a hora que ele estava lá também pondo a mão, eu não acredito muito. A hora que aquele cara foi liberto, esse cara sentiu um negócio na mão dele. Ai, sabe que você queima, você botou o negócio? Tá aqui, ora por mim, tá aqui agora. Tá. É muito engraçado. Mas, eu acompanhei a história daquele rapaz nos próximos dias. O que é que tinha que fazer, as coisas foram fazendo com a família. Aquilo me assustou. Porque se esse negócio de demônio é verdade, é verdade. Eu me lembro de situações de nós. É brincadeira. Segura, peão. Vamos lá. Vamos ignorar, gente. Aí, o que acontece? Eu lembro de chegar uma pessoa na igreja e ela ficar possuída por um demônio e ela rodar todas as cadeiras fora de lugar e a gente sair correndo. Eu
Eu vi situações assim, mas todas as vezes, quando impunha as mãos e falava, sai, não precisava entrevistar, bater papo, perguntar, né, aquelas tal, né, sem entrevista, né, o demônio saía. E eu passei a acreditar porque eu vi escrito na Bíblia e depois eu vi acontecendo com meu amigo, eu vi acontecendo com uma pessoa da minha família, eu vi acontecendo com uma pessoa assim, isso realmente aconteceu. Teve situações onde eu lembro de uma quarta-feira na igreja, eu pregando sobre fé, eu nem vou falar qual era o autor que eu estava pregando, porque não usa mais, né? Mas eu pregando aquilo lá e daqui a pouco eu falei, então se você quer receber oração, vem aqui na frente. Saiu era lá no cinema, saiu uma mulher assim com óculos, ela era cega. E ela veio, conforme ela veio descendo pelo corredor, quase que eu fujo pelo outro. Eu falei, caramba, podia ser uma dor de barriga, uma dor de cabeça, né? Sei lá, um mal-estar, né? Cara, veio a mulher. Aí eu ainda pensei, pode ser que ela não queira ser curada da vista, pode ser que ela esteja com uma dor de cabeça. Tomara que seja isso. Eu falei, a senhora gostaria que eu orasse para a senhora a respeito do quê? Estava ali a irmã dela segurando assim. Ela, caramba, ela tirou o sarro em mim. Eu falei, então eu sou cego, eu gostaria que você orasse por mim. Cara, sabe aquela hora que toda a sua fé, que todos os versículos, que tudo aquilo que você tem parece que foi pelo ralo, assim, ó. Eu coloquei, tinha pregado com uma autoridade, mas eu não conseguia nem levantar a mão para orar pela mulher, minha mão estava mole assim, né? Eu coloquei a mão sobre ela, e aí eu orei tudo que eu sabia orar, tudo. Orei línguas, citei versículo, pulei, saltei, fiz um monte de coisa lá, os gestos que o povo faz e tal, né? Eu fiz tudo que eu tinha visto alguém fazer, eu fiz. A hora que terminou, falei, e a senhora, como está agora? Está tudo igual. Vamos orar de novo. Tá, eu fiz e tal. Gente, eu orei tudo que eu sabia e a mulher foi embora e nada aconteceu. Aí, tempo depois eu estou contando essa história, alguém pegou e falou para mim, você sabe o que aconteceu com a mulher? Eu falei, meu Deus, só falta além de não ser curada, ela morreu. Ela falou, a vista dela foi se recuperando gradualmente. Olha que legal. Nunca mais achei essa mulher. Você ia gravar um DVD, né? Eu ia pegar o testemunho dela, fazer uma live com ela, né? Fala aí. O que eu falei? Fala aí. Nunca mais vi a mulher. Não dá nem para provar para vocês que isso aconteceu. Outra experiência cura nas ruas. Alguns anos atrás nós recebemos aqui o Mark Mars da Viner lá da Irlanda e vamos orar pelos enfermos. Vamos lá para Batista de Carvalho. Estamos orando nas pessoas. Nós vimos uma pessoa pegar e tirar o óculos e não precisar mais do óculos, colocar no bolso e ir embora. Nós vimos uma pessoa que tinha um problema certo, uma perna que era menor que a outra. Nós vimos a perna da pessoa crescer. Eu nunca tinha visto isso tão perto desse jeito, porque a pessoa estava ali. Outra situação recente, alguns anos atrás, uma senhora me liga e fala, por favor, vem aqui na minha casa orar por mim. E eu fui lá e oramos pela mulher. Quando nós oramos, na hora de colocar, aliás, o seu Fernando estava comigo, eu liguei, 3265-76, você não está aí? Né? Vamos lá, e nós fomos lá, nós oramos, a hora que nós começamos a orar, essa mulher se transtornou, era uma outra pessoa falando dos negócios, a voz e tal, mas em autoridade, né? Eu e o seu Fernando já assumiu uma posição meio ninja assim na hora que o negócio aconteceu, né? O senhor lembra, seu Fernando? Aí nós fomos lá, oramos, e aquilo foi embora, desapareceu. E nós oramos por ela. Aí o filho dela procurou e falou, olha, que legal, puxa vida, porque muitas pessoas têm vindo orar por ela, mas às vezes ela cai, vai para debaixo da cama, ela se machuca, e hoje que bacana, vocês oraram, não aconteceu nada disso, e ela ficou livre. Passou alguns dias, ela me liga e fala, olha, lembra que você orou por mim? Lembra e tal. É o seguinte, lembra aquele problema de pele que eu tinha lá na coisa? Foi curado. Se eu pedir para você orar, foi curado. Você pode orar pela minha irmã agora? Tá bom, eu vou. Aonde? Qual é? Vamos. Aí para essa outra eu chamei o Tony para ir junto, né? Seu telefone, por favor, essa pessoa aqui. Aí nós fomos lá para esse lugar, aí o Tony, quando nós chegamos lá, essa senhora estava na cama, que era irmã da outra, e ela falou assim, olha, que bom que você veio, porque minha irmã falou que você vai me curar hoje.
Aí eu falei, não, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Não é assim que funciona, tá? Às vezes cura, às vezes não cura, né? Não sei, é Deus que faz e tal. E se curar não sou eu, é Deus que cura e tal. Aí fomos lá, aí ela estava ela estava sem andar durante muitos meses, estava com aquela faixa toda enrolada. E ela falou assim, olha, você quer que eu tire para mostrar para você? Tem um buraco aqui, sai um cheiro de dentro. E eu não consigo andar tanto. Você quer que eu mostre? Não, fica tranquilo, não precisa. Deus vai curar, faz tudo aqui, né? Nós vamos orar aqui. E aí fomos lá, eu e o Tony pusemos as mãos. E afinal das contas, nem sei se foi o seu Fernando que fez o negócio ou o Tony, eu estava junto, né? A gente orou. Oramos e fomos embora. Aí é óbvio, você fala, fica firme aí, anunciamos, falamos de Jesus e tal, não sei o que, fomos embora e esqueci. Aí um dia eu estou entrando na casa da minha mãe. Vem aquela senhora descendo a pé lá do bairro lá de cima, rapidinho assim, atravessou a rua e veio na minha direção. Olha, você está aqui, olha só, olha minha perna, sarou, acabou, não tem mais nada, obrigado, você me curou. Eu falei, não fui eu que curei, foi o Senhor que curou. Mas vem cá, vamos gravar isso aqui em vídeo, vem cá, né? Não, eu também não gravei, não vou poder provar. São situações assim, eu preciso ser honesto para você, isso é uma coisa que acontece todos os dias, não é uma coisa que acontece todos os dias comigo. E também teve muitas vezes que eu orei pelas pessoas e não aconteceu nada. Teve muitas vezes que eu tentei, eu estou vivendo essa situação na minha própria casa. Faz 2 anos que nós estamos orando pela Érica, para que ela seja curada. Aí eu venho aqui hoje falar para vocês a respeito do dom de curar pessoas se a minha esposa não foi curada. Mas a minha experiência, ela não anula a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Nós não vamos desistir de orar pela Érica. Nós vamos continuar. Eu tenho a foto de domingo passado. Ela estava ali, então, João Carlos ali nesse lugarzinho aí, e todo mundo ali impondo as mãos. E eu creio que Deus fez algo naquela manhã ali, certo? Nós vamos continuar orando. Nós não paramos. Para terminar essa semana nós estávamos lá em casa. Essa semana que passou. E aí a Érica está deitada, eu estou deitado assim. Aí o Mateus veio para dar boa noite. Aí ele passou assim, boa noite pai. Deu um beijo e tal. Foi lá na Érica e não deu um beijo. Ele impôs as 2 mãos dele sobre a cabeça da Érica. E ele começou a falar assim, Jesus, cura minha mãe. Jesus, faz o cabelinho dela voltar. Jesus, ajuda ela a sair dessa cama. Jesus, que ela possa voltar a fazer as coisas que ela faz com as amigas dela, que ela volte a trabalhar. Jesus, que essa dor de cabeça vá embora. Amém. Boa noite, mãe. Saiu e foi para o quarto dele. Eu e ela que ficamos assim. Porque mais do que simplesmente nós experimentarmos estes sinais, nós queremos cultivar uma expectativa a respeito desses sinais, uma expectativa daquilo que pode acontecer. Ver o meu filho de 9 anos fazer isso me deixou muito encorajado. Ele saiu e era que ficamos chorando lá, né, de ver a fé dele, de impor a mão e orar. E aí o menino ficou agora meio do fogo, né? Porque aí esses dias estava lá. E como é que você está? Então estou sentindo essa dor. Aí ele fala, você já orou, pai? Vou dar um tempo aí. Eu vou orar, pera aí. Porque se você não for orar, eu oro, né? Expectativa pela presença de Deus e pelo mover de Deus. Gente, terminando mesmo, né? Que o nosso tempo terminou. Terminando mesmo. Nós vivemos um período entre a inauguração e a consumação do reino de Deus. Jesus trouxe o reino e o reino vai ser completo quando ele voltar. Nós vivemos um período onde o reino está aqui, mas não ainda por completo. Então não quer dizer que tudo aquilo que nós esperamos aconteça, tá? Nós vivemos nessa incerteza, mas a escolha que nós temos é o seguinte: nós queremos nos arriscar ou nós queremos viver uma vida cristã medíocre, ouvindo e vivendo de qualquer jeito? Nós somos chamados a cooperar com o Senhor naquilo que Ele vai fazer. Então uma dica para você: toda vez que você estiver diante de uma situação
de doença, ou de problema no casamento, ou de problema financeiro, qualquer coisa que a pessoa compartilhar com você, faça uma pergunta simples para a pessoa: posso orar por você agora? Aonde você estiver, na fila do banco, no ônibus, em casa, na rua, no trabalho, posso orar por você agora? E você vai orar, você vai pôr a sua mão e você vai orar, porque enquanto nós não nos arriscarmos, nós não vamos ver nada acontecer. Nós precisamos nos arriscar. John Nehmer falava que fé se soletra R-I-S-C-O, é nós nos arriscarmos. Amém?